Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lilian e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a dificuldade das famílias de aceitarem o diagnóstico ou a deficiência, tá, de algum membro da família e como lidar com isso no dia a dia. Por quê? Eu tenho percebido que muitas vezes os familiares sofrem muito mais do que até o próprio deficiente. E muitos deficientes são rejeitados pela família, ou a família, por não aceitar a deficiência, tratam esse deficiente como se ele estivesse fazendo charme, como se ele não tivesse se esforçando para fazer as coisas ou conseguir fazer as coisas de acordo, né, com a limitação dele mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho, depois que eu fiquei na cadeira de rodas, eu comecei a conversar com pessoas desse meio, a conviver. Eu fiquei internada há um tempo, então eu também tive contato com outros deficientes e eu percebi que muitas vezes a família ou abandona o filho, ou se for um casal com o marido ou que a mulher ficou deficiente, eles acabam o casamento, há um abandono, né, por conta da deficiência, justamente por não conseguir suportar ver o outro passar por aquilo. Muitas vezes não é nem falta de amor, né, pelo outro, mas por não conseguir lidar com o que está acontecendo. Então, o deficiente acaba tendo que lidar com a deficiência dele, com as questões emocionais dele e com as questões emocionais do outro, no caso dos outros, né, se for uma família grande. Então, isso acaba tornando tudo muito mais pesado, muito mais difícil, e acaba levando as pessoas muitas vezes a cometerem suicídio, a depressão, ou se não, né, não consegue o suicídio na primeira tentativa, leva várias tentativas. Então, isso é um tema muito pertinente e que vem acontecendo com frequência. E não é muito divulgado, né, porque por negligência mesmo dos meios de comunicação e que não olham, né, para nós deficientes com um olhar mais amoroso, mais amplo, né, da situação. E eu tenho visto isso e tenho percebido que a maioria dos familiares, eles, vamos dizer assim, quando a pessoa não tinha deficiência e passa a ser deficiente por algum motivo, por uma doença ou por um acidente, o deficiente acaba tendo que lidar com essas duas coisas, com a própria deficiência, né, com aquele processo que a gente chama de aceitação, de entendimento do que está acontecendo, e também com os familiares, com a aceitação dos familiares acerca da deficiência dele, né, porque muitos familiares se afastam, né? Quando não é o pai e a mãe, que não tem jeito, não pode se afastar, não tem como abandonar, vamos dizer assim, até mesmo no próprio convívio, tornam esse deficiente recluso, né? Não inclui essa pessoa na família, como se ele passasse a não existir, ou a família meio que esconde. E isso é uma coisa muito difícil, né, para o deficiente. Por quê? Porque lidar com a deficiência já é uma coisa muito pesada, muito difícil. Muitos de nós passamos anos, às vezes, tentando assimilar e entender o que está acontecendo conosco. E ainda vem essa carga super pesada da família, que é onde a gente deveria ter o maior apoio, o maior incentivo, de se sentir parte, se sentir inserido, e isso não acontece, simplesmente porque a família não sabe lidar com esse deficiente.
É como se ele não soubesse onde encaixar mais essa pessoa dentro da família só porque ele é deficiente. E isso não pode acontecer. Por quê? A pessoa continua sendo ela. A pessoa continua sendo um ser humano, com todas as suas desventuras, né? Com todas as suas coisas boas e ruins. E só porque a pessoa ficou deficiente, ela ser excluída ou ela ser subestimada como ela não pode mais fazer isso, ela não pode mais participar. Então acaba, vamos dizer assim, botando essa pessoa de lado, achando que ela não pode mais fazer nada. E isso é muito difícil, muito ruim. Por quê? A gente tem que cada vez mais tentar se superar, tentar superar os nossos limites e os limites que a vida acaba impondo, né? E se a gente tem uma família que nos poupa de tudo, que nos bota de escanteio, como que isso vai se tornar uma coisa muito mais difícil. Muito mais difícil para a gente lidar e para a gente superar e até para a gente viver. Então, eu sugiro para quem está passando por isso e que pode fazer uma terapia, faça a sua terapia, né? Procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém. E também, se puder, procure apoio. Se a sua família não tá te botando de lado e você não tem essa rede de apoio familiar, procure apoio em outras pessoas. Tá? Até para fugir de vícios, porque isso pode também levar a vícios em drogas, vícios em cigarro e em muitas outras coisas. Então, se você puder, procura, se você mora num condomínio, numa vila, procura sair, vai tomar um sol, conversa com quem está na rua, puxa papo, e você, quanto deficiente, se insira em um círculo seguro de amizade, em um círculo que você possa conviver, que você possa ter alguém para conversar. Porque você ficando em casa, né, e aceitando essa reclusão, aceitando esse seu deixar de lado, você vai acabar ficando solitário, vai acabar trazendo outras coisas para você, como depressão, ansiedade e coisas que não contribuem. Então, é isso, né? Eu procuro sempre, ao máximo que eu posso, tentar conviver com as pessoas, chamar as pessoas para perto, fazer novas amizades, porque desse jeito eu me mostro para a sociedade, as pessoas me veem e eu acabo sendo, por tabela, inserida na sociedade, inserida no grupo. Tá bom, gente? Essa é a minha dica para vocês. Que Deus abençoe a todos, tá bom?